Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Salmo 46 e junto comigo, ler este salmo maravilhoso que tem feito a diferença na vida de tantas pessoas ao longo de tantos séculos e com certeza vai fazer a diferença também na sua vida, na minha vida. O salmista, ele inicia assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Sim, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dores, em meio às nossas aflições, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a experiência do salmista que se confirmou na vida de tantas pessoas. O próprio Lutero, o grande reformador, ao se deparar com este salmo, em meio à sua luta, em meio ao seu medo de ser aprisionado ali pelos seus inimigos, ele encontra neste salmo a esperança, a segurança que ele tanto necessitava. E assim como Lutero, tantos outros homens e mulheres puderam encontrar nestas palavras a esperança, o renovar das suas forças. Por isso, em meio à nossa luta, em meio às nossas dores, este salmo também faz a diferença. Quando nós confiamos na palavra, na experiência do salmista, que tem sido a experiência de tantas pessoas, de todos aqueles que confiam em Deus. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro sempre presente em meio às nossas dificuldades, em meio à pandemia, em meio ao desemprego, em meio à desarmonia familiar. Deus é o nosso refúgio em meio às doenças, em meio à nossa fraqueza. Ele é a nossa força, meu irmão e minha irmã. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. É o salmista que era fraco, que tinha medo, mas quando ele olhava para Deus, quando ele encontrava refúgio e refrigério no Senhor, as suas forças eram renovadas e ele não temia. Não precisamos temer, porque Deus é maior. Sim, Deus é grande, Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos dá a força, a capacidade de lutarmos as nossas lutas, de enfrentarmos os nossos inimigos. O versículo 4 diz: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. Meu irmão e minha irmã, promessa de Deus para você. Sim, Deus cumpre com essa promessa de em toda manhã estar ao lado, amanhecer conosco, nos ajudando. Deus de manhã bem cedo a ajudará. Sim, Deus vai te ajudar a viver mais este dia, a vencer mais este dia, a vencer todas as suas lutas, todos os seus temores, todas as suas inseguranças. Não é a nossa força, meu irmão e minha irmã. Não, é a força do Deus que nós servimos, este Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa força, que é o nosso socorro em tempos de aflição, em tempos de luta. Por isso o salmista vai dizer no versículo 6, as nações ficam apavoradas e os reinos são abalados, Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, meu irmão, minha irmã. É em Deus que nós encontramos a força. Somente em Deus nós encontramos a alegria. Somente em Deus nós encontramos esperança para vivermos em meio a tantas dores, em meio a tanta aflição, em meio a tantas lágrimas. Somente em Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas nas nossas vidas, porque Ele é o Deus do impossível. É este Deus que nós servimos, é a esse Deus que nós dobramos os nossos joelhos. O salmista, ele convida a você, convida a mim, no versículo 8, dizendo: venham,
Vejam o que o Senhor tem feito, e não é pouca coisa, Deus tem feito muito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Se Deus está ao nosso lado, quem nos vencerá? A quem temeremos? Sim, meu irmão e minha irmã, é a promessa de Deus que se cumpre na vida de todo aquele que confia no seu poder, que confia não na força do seu braço, mas na força do braço do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Por isso eu e você podemos nesta manhã, ao final deste ano tão difícil, ao iniciarmos um ano com tantas incertezas, com tantas indagações, não confiar nas circunstâncias, não confiar naquilo que podemos fazer, mas confiarmos naquilo que Deus pode fazer, e Ele pode tudo. Ele pode dar fim a essa pandemia, Ele pode dar fim ao desemprego, Ele pode dar fim à enfermidade, Ele pode dar fim à desarmonia conjugal, à desarmonia dentro da nossa casa. Ele pode dar fim a tudo aquilo que aflige os nossos corações, porque Ele é o nosso refúgio, porque Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza, porque Deus é um socorro que não falta nos nossos tempos de aflição, nos nossos tempos de lutas. Deus é o Emanuel, é o Deus sempre conosco, presente em nossas vidas, que alegra o nosso ser, que alegra a nossa alma, que está desde o amanhecer ao nosso lado, nos ajudando, nos dando a força que nos falta para caminharmos, para vencermos todos os desafios, todos os obstáculos. Venham, vejam o que o Senhor tem feito, Deus tem feito, meu irmão e minha irmã. Sim, nós podemos às vezes nem perceber, mas Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle da pandemia, Deus não perdeu o controle das circunstâncias, Deus continua no controle. Por isso podemos confiar que no momento certo tudo vai se resolver. Sim, tudo vai ter uma solução. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Deus diz para mim e para você: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Acalmem-se, não fiquem temerosos, não fiquem ansiosos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu socorro em tempos de aflição.